Olá a todos, eu me chamo Gustavo Botega Serra, tenho 16 anos, sou estudante do segundo ano da Escola Santa Terezinha, localizada aqui em Imperatriz, no sul do Maranhão, e hoje eu venho falar um pouco sobre o meu projeto. O título do meu projeto é Óleo do Tucumirim, avaliação de seu potencial como repelente veiculado a um modelo experimental in vitro. O projeto tem como objetivo geral analisar os mecanismos bioquímicos e fisiológicos do óleo da Astrocarya alkali, quanto à presença de compostos bioativos, ação repelente e cicatrical, contra a picada de insetos. Os frutos foram coletados no município de Ananás, no Tocantins, em um sítio de um morador local que gentilmente cedeu para que pudéssemos coletar e selecionar os melhores frutos. Toda a pesquisa foi realizada nos laboratórios de Biologia Geral e nos laboratórios de Microbiologia da UEMA-Sul, que também gentilmente cederam para que pudéssemos estar realizando este projeto. As análises físicas do fruto do tucum incluíram as seguintes variáveis: dimensão de comprimento e dimensão do fruto inteiro, que foram efetuados por meio de um paquímetro digital. O peso do fruto, epicarpo, mesocarpo e endocarpo foram aferidos em uma balança analítica, após o despolpamento manual com auxílio de uma faca de aço inoxidável e em seguida colocada em uma bandeja de inox. Para a obtenção da polpa, as amostras dos frutos foram despolpadas, sendo removidas porções de epicarpo e de mesocarpo, que foram distribuídas em bandejas para desidratação em estufa, com circulação de ar forçada em temperatura de 48 graus durante 48 horas. O teor de beta-caroteno foi determinado em amostras do epicarpo e do mesocarpo, sendo extraídos com éter e determinados por meio da espectrofotometria e de ensaios colorimétricos. Para a avaliação físico-química da polpa do tucumirim, foram realizadas análises de composição centesimal, quanto ao teor de umidade, proteínas, lipídios, cinzas, fibra bruta e carboidrato. Posteriormente, as amostras foram trituradas em um processador doméstico, até a obtenção de um pó, que foi submetido à análise de granulometria. Após esse processo, o material foi cozido e extraído o óleo de forma artesanal. No presente projeto, encontra-se uma avaliação crítica dos métodos de determinação de atividade antioxidante, mais utilizados para avaliar a capacidade sequestradora de antioxidantes naturais sobre as espécies reativas de oxigênio. Para avaliar a atividade antioxidante in vitro de substâncias biologicamente ativas do tucumirim, envolveu-se desde ensaios químicos com substratos lipídicos do tucumirim até atividades para avaliar o sequestro de radicais livres. Os testes antioxidantes em alimentos e sistemas biológicos podem ser classificados em dois grupos: os ensaios usados para avaliar a peroxidação lipídica, nos quais um lipídio ou substrato lipoproteico, sob condições padrões, é usado e o grau de inibição da oxidação é medido, e os ensaios, usados para medir a habilidade de sequestro de radicais livres. O óleo foi obtido em 3 locais diferentes, para fins de comparação, sendo o primeiro deles a Feira Central de Imperatriz, o segundo, a cidade de Cachoeirinha, no estado do Tocantins, e o terceiro, o município de Ananás, também no Tocantins. Nos testes in vitro para a eficácia do repelente do tucumirim, foram utilizados 100 ml de óleo da polpa e 100 ml de óleo da amêndoa. Para os ensaios experimentais, foram usadas 4 placas de Petri de vidro. Em 2 placas, aplicou-se glicose líquida, que ficou exposta por 2 horas para atrair insetos. Após esse tempo, foi colocado o óleo sobre as mesmas e analisou-se os resultados. Nas 2 placas seguintes, colou-se pequenos pedaços de frutas secas e aplicou às mesmas o óleo e analisou-se o efeito repelente de cada experimento. Esses experimentos foram repetidos 3 vezes em 3 dias diferentes. O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado. Todas as análises foram realizadas em triplicadas e a comparação dos resultados foi realizada por meio do teste de Tuckey, a 5% de significância, utilizando tabela do Excel e o software Biostat 3.0. Os resultados foram transformados em gráficos e em tabelas. Quanto aos resultados, para as análises físicas do fruto do tucum, foram utilizados 120 frutos de 3 áreas distintas. Na tabela 1, encontram-se os valores médios para a caracterização física e do rendimento, quanto à composição dos frutos das diferentes áreas. A primeira área consta de um local de vegetações rasteiras e o solo bastante arenoso e ressecado no período da seca. O aspecto da área 2 consiste em uma vegetação semi-árbrea, solo arenoso e com bastante serrapilheira e cobertura na camada superficial. Já a área 3 tem uma vegetação semi-amazônica, próxima da área pantanosa, com a presença de apenas 3 indivíduos em uma área de 1.000 metros quadrados. Analisando os resultados, observa-se que a média resultante dos frutos colhidos na região 3
apresentaram um melhor resultado. Este resultado é atribuído à qualidade do solo, pois contém mais nutrientes, proximidade com a água e uma cobertura maior de outras espécies de vegetação. Frutos com esse melhor desempenho facilitam as análises, pois contém maior volume de epicarpo e mesocarpo. A tabela 2 representa a média do resultado dos teores de lipídios, proteínas, fibras, umidade e cinzas da polpa do tucumirim. Os valores encontrados não diferem muito entre os frutos de cada área. No entanto, na área 3, os parâmetros apresentaram maior percentual, por serem frutos com maior caracterização física, já citada anteriormente. A tabela 3 representa a caracterização do óleo da Astrocarya alcali. Analisando os resultados, os óleos adquiridos em 3 pontos diferentes não se diferenciaram muito. De acordo com o levantamento realizado, todas as amostras de óleo foram produzidas no estado do Tocantins, na região do Bico do Papagaio. A tabela 4 representa os compostos bioativos do óleo da polpa e do óleo da amêndoa do tucumirim. Comparando o teor de antioxidante presente em ambos, observa-se que o resultado não difere muito. Isso acontece porque a composição química, tanto da polpa quanto da amêndoa, em sua fenologia, são bastante semelhantes. Outros frutos do cerrado são muito utilizados para a produção do óleo no norte do estado do Tocantins. A matéria utilizada pode ser a amêndoa ou a polpa. O babaçu e o inajá utiliza-se a amêndoa. Já o buriti e a pupunha utiliza-se preferencialmente a polpa. No entanto, também pode ser utilizada com a amêndoa. Foi feita uma comparação levando em conta os valores antioxidantes de todos esses frutos comparados com o do tucumirim, nos quais o tucumirim se destacou em teor antioxidante, apresentando um valor médio muito superior aos anteriores. Ainda nos resultados, foi realizado um teste em laboratório para comprovação da eficácia biológica do objeto de estudo, ou seja, do tucumirim. Para iniciar a avaliação, utilizou-se 2 placas de Petri com aplicação de glicose líquida para atrair insetos. 2 horas depois, observou-se que a superfície estava coberta de insetos alimentando-se da glicose. Na sequência, foi borrifado na placa 1 o óleo da polpa e na placa 2 o óleo da amêndoa. A partir desse momento, iniciou-se a observação a cada 10 minutos, para verificação do desempenho repelente do material. Conforme mostrado na tabela 5, o óleo da polpa apresentou maior eficiência. Isso acontece porque na parte da polpa encontra-se um teor de repelente natural, que penetra no material com maior facilidade, por ser bem mais volátil. O óleo da amêndoa apresentou menor resultado, comparado com o óleo da polpa. Essa relação justifica-se porque o óleo da amêndoa é mais concentrado e tem sabor adocicado, sendo bem mais atraente para os insetos. Contudo, ele apresentou um teor de colágeno suficiente para a cicatrização, além de ser uma excelente fonte de vitamina A. Conclui-se, ao final dessa pesquisa, que ainda há muito a ser investigado sobre a prevenção e tratamento de picada de insetos, utilizando óleo e derivados do tucumirim, com ênfase em inovações tecnológicas promissoras. Foram trabalhados neste estudo questões relevantes, como a abordagem farmacológica ecoambiental, tendo em vista a relevância do aspecto de sustentabilidade do controle do vetor. No estudo, foi possível comprovar que o óleo do tucumirim possui efeitos antioxidantes, como beta-caroteno, vitamina A e C e componentes químicos usados em repelentes. Estes princípios ativos foram utilizados para comprovar a evidência científica do objeto de estudo, como repelente contra a picada de insetos. Conclui-se, então, que a relevância dos compostos bioativos isolados dos óleos da polpa e da amêndoa do tucumirim conferem ao fruto um potencial terapêutico promissor, que há possibilidade de produção em escala farmacológica, que é um fitoterápico ecossustentável e que é possível analisar outros frutos de palmeiras do cerrado para uso medicinal. É recomendado também a incorporação de novas tecnologias que envolvam o uso de inseticidas, tais como mosquitos dispersores. O óleo do tucum tem misturas complexas de compostos orgânicos voláteis de baixo peso molecular e que com estes resultados os repelentes podem ser materializados em pomadas e em sabonetes.